Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje vou contar a história do filme de terror psicológico chamado Split. Alerta de spoilers a seguir. Uma menina chamada Casey está sentada sozinha na mesa de um restaurante, onde estão comemorando o aniversário de uma colega de sua turma. Depois da festa, a aniversariante Claire diz ao seu pai que não devia ter convidado Casey e que só fez isso por pena. Casey telefona pedindo para seus tutores irem buscá-la no restaurante. Casey não pertence a nenhum grupo, porque é uma menina excluída e problemática. E agora, ela não tem ninguém para levá-la para casa. O pai de Claire ignora a filha e espera para ver se alguém levará Casey para casa. Infelizmente, o carro de seu tutor quebrou. Ela decide pegar um ônibus, mas o pai de Claire insiste em levá-la para casa. Claire e Casey entram no carro junto com Marcia, a melhor amiga de Claire. Casey se senta no banco da frente, enquanto as duas meninas se divertem no banco de trás. Enquanto o pai de Claire está colocando os presentes da filha no porta-malas, um homem desconhecido se aproxima. O porta-malas é fechado com uma forte batida, e logo o estranho entra no carro. Confusa e desconfiada, Casey olha para o homem, percebendo que aquele não é o pai de Claire. Claire diz ao homem que ele entrou no carro errado. Casey congela quando o homem coloca uma máscara de proteção e espirra um sonífero para deixar Claire e Marcia inconscientes. Casey tenta disfarçar e fugir, mas o homem a derruba rapidamente, antes que ela possa fazer qualquer coisa. Casey recupera sua consciência numa sala escura. Claire e Marcia estão se abraçando com muito medo. Antes mesmo de conseguirem dizer algo, a única porta da sala se abre. O sequestrador entra e leva Marcia à força com ele. Pouco tempo depois, ele traz ela de volta e fecha a porta irritado. Marcia informa a Claire e Casey que Dennis queria que ela dançasse para ele, mas ela estava tão assustada que fez xixi nas calças. Enquanto Claire assegura a elas que tudo vai ficar bem, Casey já está completamente traumatizada e treme enquanto se lembra dos momentos da sua infância. Na lembrança, seu tio John estava contando uma história de caça para ela em um restaurante. Ela estava com seu pai nesse dia e pensou que nada de ruim pudesse acontecer. De volta ao presente, numa clínica de psicoterapia, a notícia do sequestro das 3 adolescentes está passando na TV. Uma velha psicoterapeuta chamada Karen liga o seu computador e vê que um paciente chamado Barry marcou uma consulta. No isolamento, Claire incentiva Marcia e Casey a lutarem se o sequestrador tentar fazer alguma coisa com elas novamente. Casey pensa de forma racional e se nega a lutar com ele. Claire diz que elas estão ficando sem tempo e precisam bolar um plano para atacar Dennis. Claire pensa que Casey está sendo problemática e resistente como sempre. Como elas ainda não sabem o que fazer, Casey assegura que irá ajudá-las depois que elas encontrarem uma solução para o problema. De volta às lembranças de Casey, ela e seu pai estavam acampando. Ele estava segurando uma arma e ensinando sua filha a caçar. Na clínica da Dra. Karen, um homem com uma touca e um casaco comprido aparece batendo na porta. É o sequestrador. Barry diz que teve uma inspiração fashion e a Dra. Karen folheia as páginas da sua coleção de roupas. Ela parece ter gostado dos desenhos e faz perguntas para tentar descobrir o que tem de errado com ele. Ela tenta descontrair, mas ele continua tenso e preocupado. Barry começa a perceber que em breve sua personalidade vai mudar, então ele decide dar uma desculpa e sair da sessão. As meninas continuam vigiando a porta e percebem que tem uma senhora morando com o sequestrador. Ela está falando com Dennis, quando se aproxima da porta e entra na sala. Mas aquele, na verdade, era o próprio sequestrador, usando uma blusa vermelha de gola alta, uma saia comprida e salto alto, na personalidade de Patrícia. As adolescentes chocadas recuam lentamente. Todas elas estão confusas sobre o porquê ele está vestido assim. A senhora assegura a elas que não há nada com o que se preocupar, porque Dennis não vai fazer nenhum mal a elas. A Dra. Karen se encontra com um colega médico na cidade e discute as provas do transtorno dissociativo de identidade. O médico não acredita que o paciente de Karen tem esse transtorno, mas ela pensa diferente. No cativeiro, Marcia e Claire descobrem que Dennis está conversando com uma pessoa imaginária. Enquanto elas discutem, Dennis entra no banheiro com um balde. Ele diz que o banheiro está muito sujo e pede que elas limpem tudo. Ele tranquiliza as meninas, dizendo que não tocará mais em nenhuma delas, porque prometeu isso a Patrícia. No entanto, menciona que elas serão um banquete sagrado e as deixa pensar que vai comê-las como um canibal. Naquela noite, Claire e Marcia acordam Casey e apontam para a porta. O sequestrador aparece usando uma jaqueta amarela e se senta ao lado da porta. Aquele é Hedwig, a personalidade lúdica e infantil de Dennis. Ele avisa a elas que algo muito ruim vai acontecer. Nessa altura, elas já sabiam que o sequestrador não estava fingindo aquelas personalidades. As meninas percebem como ele é submisso e inocente e lhe fazem algumas perguntas.
Casey faz amizade com ele e pede que ele se aproxime. Ela tenta inverter a situação com Hedwig, e ele revela inocentemente que Dennis perseguia Marcia e Claire há dias e planejou o sequestro durante muito tempo. Casey diz que Patricia e Dennis estavam mentindo para ele e planejam comê-lo no banquete sagrado. Ela o convence que as meninas na sala são suas babás e que elas estão dispostas a protegê-lo de Patricia e Dennis, mas ele precisa mostrar a saída imediatamente para que elas possam salvá-lo. Hedwig percebe que há algo errado e sai para contar a Patricia. Enquanto Casey espia através das fendas, ela vê Hedwig destrancando a segunda porta. As meninas começam a derrubar a parede de gesso por toda a sala. Claire encontra um ponto fraco no teto e o rasga com o salto de seu sapato. Hedwig volta ao quarto e exige que as meninas o deixem entrar. Claire desinstala uma parte da grade de aço do teto enquanto as duas abrem a porta para Hedwig, que já está furioso. Hedwig muda sua personalidade para Dennis e abre a porta com todas as suas forças. Claire sobe e corre por cima do teto, enquanto Dennis grita e a persegue. Ela se esconde cuidadosamente no armário, mas Dennis a encontra e exige que ela saia. Ele pede que ela tire sua blusa e a leva para outro quarto, onde a tranca sozinha. Dennis volta ao quarto de Marcia e Casey e conserta o teto, avisando que Claire ficará trancada em outro lugar, longe delas. Ele também pede para elas tirarem suas roupas. Enquanto isso, a doutora Karen está participando de uma videoconferência com seus colegas psicólogos. Ela discute as evidências clínicas em seus pacientes com transtorno dissociativo de identidade e as possibilidades de desbloquear suas múltiplas identidades. Depois da conferência, Barry aparece para a sessão, mas ela percebe que ele está em outra personalidade. A doutora Karen diz que queria falar com suas outras personalidades, mas Barry se irrita. Ela diz que foi Dennis quem escolheu a roupa de Barry. Barry garante que nem Dennis nem Patricia estão tomando conta dele, porque são instáveis e não estão autorizados a aparecer em público. Barry está ficando frustrado, enquanto Karen o desafia. Após a sessão, a doutora Karen verifica as câmeras e percebe que Barry estava realmente dissociando de sua identidade. Marcia diz a Casey que elas precisam encontrar uma rota de fuga enquanto ainda estão vivas. Enquanto ela fala, Casey se lembra de uma viagem que fez durante sua infância com seu pai e seu tio John. Eles estavam caçando e seu pai havia acabado de matar um veado na floresta. Patricia alimenta Marcia e penteia os cabelos de Casey. Ela as convida para uma refeição na cozinha, já que elas estavam se comportando bem. Enquanto Patricia prepara a refeição, Marcia tenta atacá-la com uma cadeira. Dennis assume o controle e tranca Marcia em uma sala separada como castigo. Dennis avisa Casey que a fera está vindo para fazer o seu banquete. Em outra viagem de caça, a pequena Casey estava olhando para o bosque enquanto seu pai dormia. O seu tio John segura uma arma na frente da criança inocente. Casey acorda com Hedwig a abraçando por trás. Hedwig revela que Barry e Patricia decidem quem fica vivo. Ele também diz que apenas Patricia e Dennis acreditam na existência da fera. Insegura sobre quem é a fera, Casey pergunta se ele já a viu alguma vez. Hedwig desvia sua atenção pedindo permissão para beijá-la, e ela permite. Depois ela pergunta se Hedwig podia levá-la para o seu quarto, onde eles podiam dançar e ouvir música. Mas Hedwig parte para a sessão de Barry com a doutora Karen. Durante a sessão, a doutora Karen fala com Dennis em vez de Barry, insinuando que eles são a mesma pessoa. Ela elogia Dennis para fazê-lo confiar nela. Ela revela que se Dennis não se abrir, todas as identidades acabarão tomando conta dele. Dennis se abre, dizendo que ele e Patricia foram ridicularizados por todas as 22 identidades diferentes. A razão pela qual ele estava ali é unicamente para proteger Kevin. Ela desafia contar a história da fera, que ela acredita ser apenas uma fantasia de Dennis. Após a sessão, Hedwig leva Casey ao seu quarto. Ele coloca o som no último volume e dança loucamente. Depois de dançar, ele aponta para sua janela fechada e acusa Casey de estar querendo fugir através dela. Hedwig entrega Casey um walkie-talkie de Dennis. Casey relata a situação ao homem que responde ao walkie-talkie, mas aquilo era um teste, e Hedwig pega o objeto de volta e acompanha Casey ao seu quarto. Em seguida, Dennis aparece e explica que a fera estará satisfeita quando a noite terminar. No passado, o tio John estava escondido atrás de uma grande pedra e chama a pequena Casey, que estava caminhando na floresta sozinha. Ele pede para a menina se despir, explicando que eles estavam desempenhando papéis de animais que não tinham roupa. Quando ele acabou, Casey esperou em seu esconderijo segurando uma espingarda. Ela a carregou e apontou para o tio, que rapidamente a tirou dela por segurança.
No meio da noite, a Dra. Karen visita Dennis em sua casa. Dennis a leva ao quarto de Barry e começa a contar a conhecida história da infância traumatizada de Kevin. Dennis conta que veio ao mundo para salvar Kevin e agradar sua mãe, com organização e precisão. A Dra. Karen tenta convencer Kevin que ele pode ser ajudado de outras formas, sem as 23 personalidades diferentes. Dennis muda de assunto e começa a falar sobre a fera. A Dra. Karen menciona o banquete da fera e as jovens mulheres impuras, mas Dennis foge da explicação. Assustada, a Dra. Karen interrompe a conversa, dizendo que eles precisam de uma sessão adequada. Ela vai ao banheiro e examina os quartos do corredor. Ela encontra Claire em um deles, mas Dennis a derruba com um sonífero. Casey se esforça para destrancar a porta por dentro, enquanto as outras duas ganham tempo para fugir. Dennis sai para comprar um buquê de flores. Enquanto está a caminho de casa, Casey entra numa sala com um computador, onde encontra vídeos das 23 identidades de Dennis. Nesse momento, Dennis entra no vagão de um trem abandonado, onde se transforma na sua 24ª identidade. Ele fica mais alto e mais forte, e também se move de maneira mais selvagem do que qualquer uma das outras 23 personalidades. Karen acorda e escreve algumas anotações. Ela percebe que ele está chegando, então pega uma faca de pão e o esfaqueia por trás, mas a lâmina se divide em pedaços, e a fera esmaga a psicóloga até a morte. Depois de ver os vídeos, Casey descobre onde estão as chaves e sai à procura de Marcia e Claire. A Marcia já estava morta em uma das salas. Claire estava viva em outra sala, mas a fera a arrasta e consome seus órgãos. Casey encontra uma anotação de Karen, mas fica horrorizada quando a fera começa a rastejar pelas paredes. Ela começa a gritar, repetindo o nome que havia lido no bilhete, Kevin, sua identidade original, que assume seu corpo enquanto se lembra como a mãe abusiva o chamava com um chicote. Ele não tem consciência do que as outras identidades fizeram. Kevin implora a Casey que ela lhe dê um tiro com a arma que está no armário, mas sua personalidade muda logo em seguida, e ela fica chocada quando percebe a rapidez daquela mudança. Enquanto Hedwig está ali, Casey procura a arma. Ela percebe que ele vai se transformar na fera, por isso corre pelas salas à procura de balas. Antes que Casey pudesse carregar toda a pistola, a fera lhe puxa e rasga sua roupa. Ela pega a arma do chão, se levanta para trancar sua grade e se arrasta para o canto mais distante. A pequena Casey estava sentada em silêncio, enquanto tio John aparece atrás dela. É o funeral de seu pai. Tio John prometeu que iria tomar conta dela. Ela aponta a arma para a fera, que se move rapidamente no beco escuro. Ela atira na fera do mesmo jeito que fazia quando caçava com seu pai. Com apenas 2 balas em sua arma, Casey percebe que a fera é invencível. A fera empurra as barras com as suas próprias mãos, mas consegue ver as cicatrizes no corpo de Casey. Ele percebe que ela é uma menina pura e decide deixá-la em paz. Mais tarde, um homem chega ao cativeiro e encontra Casey presa. Ele a ajuda a fugir. Enquanto um médico atende Casey, os policiais sondam a presença de Kevin no cativeiro. Kevin entra numa sala abandonada, e todas as suas outras identidades comemoram a invencibilidade que a fera deixa em seu corpo e planejam os próximos banquetes. A âncora do jornal dá a terrível notícia dos 3 casos de assassinato de Kevin Crumb no porão do zoológico e informa a população sobre o seu transtorno dissociativo de identidade.